Você já se perguntou se existe um poder no universo Marvel que nenhum vilão, por mais forte que seja, poderia derrotar? Um poder que não depende de superforça, tecnologia ou magia, mas sim da essência do próprio universo? Para entender isso, precisamos voltar aos primeiros momentos do MCU, muito antes de Thanos levantar sua manopla do infinito, antes mesmo de Tony Stark se tornar o Homem de Ferro. Tudo começa com a natureza do próprio multiverso e o que ele esconde de nós. Desde os eventos de Thor, O Mundo Sombrio e Doutor Estranho, vemos que as realidades coexistem em camadas, cada uma com suas leis físicas e energéticas próprias. No entanto, uma constante sempre se mantém: a ligação entre vida, consciência e intenção. Enquanto os vilões buscam artefatos de poder, como as joias do infinito, a verdade é que existe algo muito mais essencial e sutil: a capacidade de um indivíduo de moldar o universo ao seu redor através de escolhas e conexões. É aqui que surge o poder escondido. Se olharmos para Tony Stark em Homem de Ferro e Peter Parker em Homem-Aranha, de volta ao lar, percebemos que a força bruta ou a tecnologia não são suficientes. Tony cria armaduras e sistemas de defesa, Peter desenvolve gadgets inteligentes, mas ambos dependem de uma qualidade essencial: coragem, inteligência estratégica e, acima de tudo, confiança nos aliados. Essa é a primeira pista. O poder escondido não é físico, mas psicológico e social. Ele se manifesta na capacidade de inspirar, unir e catalisar forças em prol de um objetivo maior. Este conceito se torna mais evidente em Vingadores: Ultimato. Quando os heróis decidem enfrentar Thanos, percebemos que não é a manopla do infinito que define a vitória, mas a colaboração e a confiança entre eles. A cena em que todos retornam da poeira não é apenas um efeito visual épico. Ela representa a materialização deste poder escondido, o poder da união, da determinação coletiva e da crença de que, mesmo contra probabilidades impossíveis, a ação correta pode mudar tudo. Mas há uma teoria que poucos consideram. E se esse poder não estivesse apenas nos Vingadores? E se qualquer personagem, mesmo fora do núcleo heróico, pudesse acessar essa força ao compreender e dominar suas próprias conexões com o universo? Alguns fãs especulam que a própria Wanda Maximoff, em WandaVision, demonstra uma prévia disso ao moldar a realidade em Westview. O que ela faz não depende de uma joia do infinito, mas de uma profunda ligação entre emoção, intenção e energia. Se entendermos, Wanda mostra que o poder escondido está dentro de cada consciência capaz de acreditar, de decidir e de agir de forma estratégica. Outro ponto crítico aparece em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Quando Stephen Strange manipula o tempo e as realidades alternativas, ele não está apenas usando magia. Ele está utilizando inteligência, conhecimento e previsibilidade. Cada movimento é calculado, cada consequência antecipada. Aqui vemos mais uma faceta do poder: o entendimento profundo das leis que regem o universo. Não é o feitiço em si que vence o inimigo, mas o domínio de como cada ação se conecta a uma reação, como cada decisão cria ondas que podem derrubar até o mais formidável vilão. Portanto, o poder escondido que pode derrotar qualquer vilão é, em essência, a combinação de 3 elementos: consciência de si mesmo, compreensão das conexões universais e a capacidade de influenciar e mobilizar outros. Não é um artefato, não é uma joia, não é força bruta. É o poder de perceber a teia do universo e agir de forma que ela trabalhe a seu favor. Mas isso levanta uma questão perturbadora. Se esse poder existe dentro de todos, por que tantos heróis ainda falham ou precisam de artefatos? A resposta está na complexidade humana. Medo, dúvida, ego e excesso de confiança podem bloquear essa habilidade. Por isso, o vilão mais perigoso não é aquele com força ou magia, mas aquele que consegue manipular a mente, as emoções e a confiança. O poder escondido é tão sutil que poucos conseguem dominá-lo totalmente. Vamos explorar como este poder já se manifestou de formas inesperadas em personagens como Peter Parker, Wanda Maximoff e até mesmo Loki, e como ele poderia, teoricamente, mudar o destino do multiverso se fosse compreendido e utilizado plenamente. Prepare-se, porque o que você verá a seguir vai desafiar tudo o que você pensa sobre força, poder e vitória no MCU. Se o poder escondido realmente existe dentro do MCU, a pergunta que surge é: como ele se manifesta nos heróis e vilões que já vimos em ação? A resposta não é simples, porque este poder não se revela de forma óbvia.
Ele não vem acompanhado de explosões, rajadas de energia ou trajes futuristas. Ele se manifesta nas decisões críticas, na capacidade de leitura do ambiente e, principalmente, na habilidade de transformar situações aparentemente impossíveis em oportunidades. Comecemos com Peter Parker, em Homem-Aranha. Sem volta para casa, Peter enfrenta versões alternativas de vilões de outros universos, como Electro, Dr. Octopus e Green Goblin. O que parece ser um confronto impossível não é apenas superação física, mas uma demonstração sutil do poder escondido, empatia e estratégia. Peter percebe que matar ou derrotar fisicamente os vilões não resolve o problema. Ele precisa entender suas histórias, suas dores e encontrar uma maneira de redirecionar suas intenções. Este é um exemplo claro de como o poder escondido não é agressivo. Ele se manifesta na inteligência emocional e na capacidade de alterar o destino através de ações conscientes. Wanda Maximoff, por outro lado, demonstra esse poder de forma mais explícita e perigosa. Em WandaVision, ela cria uma realidade inteira ao redor de si mesma, manipulando a percepção, os eventos e as memórias das pessoas. Mas a chave aqui é que o poder não é mágico por si só. Ele exige foco, compreensão das consequências e controle emocional. Quando Wanda perde esse controle, vemos o efeito inverso, caos e destruição. Isso nos ensina que o poder escondido não é apenas força, mas responsabilidade e domínio interno. Até mesmo os vilões mais poderosos, como Thanos, poderiam ser derrotados por alguém que domina essas nuances, porque nenhuma força física supera uma estratégia perfeita, aliada à consciência plena de cada movimento no universo. Falando em Thanos, é importante observar que mesmo ele, com toda a força da manopla do infinito, não compreende totalmente este poder escondido. Ele acredita que o equilíbrio universal pode ser imposto através da destruição em massa. Ele ignora um elemento essencial, o efeito dominó das escolhas individuais e coletivas. Por isso, apesar de sua aparente invencibilidade, ele é derrotado não apenas por força, mas pela coordenação, inteligência e coragem dos Vingadores. A vitória de Steve Rogers, Natasha, Tony e companhia não dependeu de um artefato mais poderoso do que a manopla, mas da união de forças guiada por estratégias e decisões precisas, uma manifestação clara do poder escondido em ação. Loki, muitas vezes considerado um vilão ambíguo, oferece outra perspectiva fascinante. Ao longo da série Loki e eventos como Vingadores, Ultimato, vemos que sua verdadeira força não está apenas em manipulação e ilusões, mas na capacidade de perceber possibilidades alternativas e agir de maneira a alterar seu destino. Ele demonstra que este poder escondido também se manifesta na criatividade estratégica e na habilidade de explorar falhas no sistema do universo. Loki prova que até mesmo alguém movido pelo ego e pela ambição pode acessar parcialmente este poder se entender como ele funciona. E isso nos leva a uma reflexão crucial. Se o poder escondido existe e se manifesta de formas diferentes em cada indivíduo, ele é na prática a arma definitiva contra qualquer vilão. Ele combina análise, empatia, controle emocional e visão estratégica. Ele transforma heróis comuns em agentes capazes de superar ameaças aparentemente invencíveis, e, ao mesmo tempo, é um desafio que poucos conseguem dominar. O verdadeiro vilão nesse contexto não é aquele com mais força ou tecnologia, mas aquele que entende menos sobre como a consciência e a intenção podem moldar o universo ao redor. No final, o que vemos é que o MCU não é apenas uma história de poderes e batalhas épicas, mas uma narrativa sobre escolhas, conexões e compreensão do mundo. Cada herói ou vilão que interage com este poder escondido mostra, de forma mais ou menos consciente, que a verdadeira vitória não depende de força, mas de inteligência emocional, visão estratégica e domínio de si mesmo. A pergunta que permanece é: quantos heróis ainda não descobriram esse poder dentro de si? E mais importante, quantos vilões poderiam ser derrotados se alguém realmente entendesse como acessá-lo plenamente? Vamos mergulhar ainda mais fundo, analisando eventos específicos do MCU, onde o poder escondido poderia ter mudado completamente o curso da história, desde Sokovia até o multiverso, e explorar como pequenas escolhas poderiam ter prevenido catástrofes. Prepare-se, porque você verá como o MCU poderia ter sido totalmente diferente se este poder tivesse sido compreendido e utilizado por completo.
Imagine por um instante que todos os heróis do MCU tivessem total consciência do poder escondido que discutimos nos capítulos anteriores. Como seria diferente a história que conhecemos? Desde a invasão de Sokovia até os conflitos do multiverso, cada grande evento poderia ter tomado rumos totalmente distintos. E mais intrigante, isso não exige força, tecnologia ou magia adicional. Apenas compreensão profunda, estratégia e domínio emocional. Comecemos com a Batalha de Sokovia, em Vingadores, Era de Ultron. Ultron, com sua visão distorcida de evolução e paz, praticamente destrói a cidade em busca de seu objetivo de salvar a humanidade por meio da destruição. Os Vingadores, apesar de todo o esforço e poder, sofrem grandes perdas, incluindo a morte de Pietro Maximoff. Mas se considerarmos o poder escondido, vemos que uma ação coordenada baseada na compreensão das motivações de Ultron poderia ter mudado tudo. Ao invés de confrontá-lo apenas com força, Tony, Steve e Natasha poderiam ter explorado as fraquezas emocionais de Ultron, suas ligações com os criadores e até mesmo seu desejo de reconhecimento. Uma manipulação estratégica, aliada à empatia tática. Essencialmente, o poder escondido em ação poderia ter desarmado Ultron antes que ele destruísse Sokovia. Outro momento crítico é o estalo de Thanos em Vingadores, Guerra Infinita. Um ato aparentemente impossível, metade da vida do universo apagada em segundos. O que poucos percebem é que cada um dos heróis tinha, em potencial, a capacidade de influenciar o resultado através do poder escondido. Por exemplo, Dr. Strange já viu mais de 14 milhões de futuros possíveis. Ele escolheu a única linha de ação que resultaria na vitória, mas ele não compartilhou essa visão integral com os outros heróis. Imagine se todos os líderes e aliados tivessem consciência plena desse poder, entendendo não apenas o futuro provável, mas as decisões estratégicas mais eficientes em cada batalha. Com planejamento compartilhado, confiança mútua e sincronização perfeita, o estalo poderia ter sido prevenido sem depender da força bruta ou da manopla do infinito. E o que dizer do multiverso, especialmente após os eventos de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? O caos criado pela manipulação de realidades alternativas é um exemplo clássico do que acontece quando o poder escondido é ignorado. Cada variação do universo apresenta escolhas e consequências que os heróis muitas vezes não conseguem antecipar. Mas, se eles realmente dominassem a habilidade de perceber a teia de conexões do multiverso, o núcleo do poder escondido, poderiam prever colapsos, negociar soluções antes de confrontos catastróficos e até mesmo evitar tragédias pessoais, como a perda de aliados ou a destruição de cidades inteiras. Wanda Maximoff novamente serve como exemplo. Sua manipulação de Westview em WandaVision e sua busca por reconectar-se com os filhos que perdeu mostram que emoções intensas, quando não controladas, podem se tornar armas devastadoras. O poder escondido, no entanto, sugere que ela poderia ter usado suas habilidades de forma construtiva, influenciando o multiverso sem causar destruição, apenas entendendo e moldando as conexões ao seu redor. A diferença entre caos e controle reside em consciência e intenção, exatamente os pilares desse poder. Até Loki e o TVA ilustram o mesmo ponto. A série Loki mostra que pequenas escolhas podem gerar ramificações enormes no multiverso. Se cada indivíduo pudesse acessar o poder escondido, entenderia que a manipulação estratégica de eventos, sem confrontos diretos, poderia prevenir guerras, invasões e colapsos temporais. Em outras palavras, muitas das grandes catástrofes do MCU não seriam inevitáveis. Elas são consequências de heróis e vilões, subestimando o potencial desse poder oculto dentro de si. No fundo, o que este capítulo revela é que o MCU, apesar de suas batalhas épicas e explosões visuais, é muito mais sobre escolhas, intenção e consciência. Cada vitória ou derrota é um reflexo não apenas de força ou magia, mas da habilidade de influenciar eventos complexos com inteligência estratégica e emocional. Se os heróis tivessem compreendido e aplicado esse poder em cada grande crise, Sokovia poderia ter sido salva, o estalo de Thanos prevenido e o multiverso estabilizado antes do caos se instalar. Exploraremos como vilões poderiam ter sido derrotados de forma quase inevitável se o poder escondido fosse plenamente compreendido. Vamos analisar não apenas Thanos, mas também personagens como Loki, Ultron, Wanda em seu auge e outros antagonistas,
mostrando que força bruta nunca é o limite final quando estratégia, consciência e conexão entram em cena. Prepare-se, porque a revelação do poder escondido muda a forma como entendemos heroísmo e vilania no MCU. Se existe um poder capaz de derrotar qualquer vilão do MCU, ele não se manifesta em explosões de energia, não depende de tecnologia futurista e tampouco requer artefatos cósmicos. Ele reside na compreensão profunda do universo, na manipulação estratégica das conexões entre seres e eventos e na capacidade de antecipar movimentos com precisão quase sobre-humana. Com esse poder em ação, até os antagonistas mais poderosos poderiam ser derrotados de forma quase inevitável. Vamos explorar como isso aconteceria com os vilões mais icônicos do MCU. Comecemos com Thanos, o Titã Louco. Ele acredita que a força bruta, aliada à posse da manopla do infinito, é suficiente para impor sua visão de equilíbrio. Mas o poder escondido expõe uma falha fatal: a dependência de sua própria lógica e subestimação da cooperação entre heróis. Se os Vingadores tivessem consciência plena desse poder, eles poderiam antecipar cada movimento de Thanos, não apenas durante a batalha final em Wakanda, mas em toda a campanha pelo universo. Estratégias poderiam ser aplicadas para dividir sua atenção, manipular suas decisões e até convencê-lo a questionar suas próprias crenças antes de coletar todas as joias. Cada ação não seria um ataque direto, mas uma manobra que usa a própria intenção e psicologia de Thanos contra ele. Exatamente o tipo de vitória que o poder escondido permite. Ultron é outro exemplo clássico. Em Era de Ultron, ele quase destrói a humanidade por acreditar que evolução só ocorre através da erradicação da imperfeição. Se os Vingadores tivessem explorado o poder escondido, poderiam manipular Ultron de forma mais sutil. Ao compreender sua necessidade de aprovação e sua obsessão por perfeição, poderiam plantar dúvidas estratégicas e redirecionar sua lógica para objetivos que não envolvessem destruição em massa. A batalha teria sido vencida não apenas com força física, mas com inteligência emocional e manipulação estratégica. Wanda Maximoff, em seu auge, representa talvez o vilão mais perigoso do ponto de vista emocional. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, sua dor e obsessão geram uma devastação quase irreversível. Mas, se alguém dominasse o poder escondido, poderia abordar Wanda com empatia tática, compreendendo suas motivações mais profundas e oferecendo alternativas que canalizassem sua energia de forma construtiva. A chave não seria forçá-la a lutar, mas influenciar suas decisões antes que ela perdesse completamente o controle. Esse é o ponto crucial. Vilões só são invencíveis quando ignoramos a dimensão psicológica e estratégica de suas ações. Mesmo Loki, cuja astúcia é lendária, não escaparia do poder escondido se fosse aplicado com maestria. Em Loki e em eventos de Ultimato, ele manipula eventos para alcançar seus objetivos, mas depende de falhas humanas e de caos imprevisível. Um herói consciente do poder escondido poderia prever suas manipulações, preparar contramovimentos e usar as próprias ilusões de Loki contra ele. A derrota não viria de um confronto físico, mas de antecipação estratégica, leitura de intenções e manipulação de conexões. Tudo dentro do mesmo universo que Loki pensa controlar. Outro exemplo fascinante é Hela, em Thor, Ragnarok. Ela acredita que sua força ilimitada e imortalidade a tornam invencível. Mas como Thor eventualmente descobre, seu poder é limitado ao ambiente e à compreensão das regras que regem Asgard. Se Thor tivesse compreendido plenamente o poder escondido desde o início, a capacidade de usar aliados, o ambiente e a psicologia da própria Hela, ele poderia ter derrotado a irmã de forma mais eficiente, sem esperar pela destruição de Asgard. Mais uma vez, vemos que força não é o limite final. Estratégia e consciência são. O padrão se repete com vilões menores ou aparentemente comuns. Cada antagonista do MCU é vulnerável quando enfrentado por alguém que domina o poder escondido. Isso porque o poder não depende de armas, magia ou força física. Ele depende de inteligência, empatia, visão estratégica e compreensão das consequências universais de cada ação. No fundo, este capítulo revela algo perturbador e fascinante. O poder escondido transforma qualquer herói em um agente capaz de superar limites que parecem impossíveis. A diferença entre vitória e derrota não é força ou tecnologia, mas consciência, planejamento e habilidade de manipular a teia de relações, eventos e intenções que formam o tecido do universo. Qualquer vilão, não importa quão poderoso,
Se torna vulnerável diante de um herói que compreende e aplica este poder com perfeição. Exploraremos as implicações deste poder para o futuro do MCU, considerando multiversos, realidades alternativas e o que aconteceria se heróis e vilões finalmente compreendessem a extensão deste poder escondido. Prepare-se. O futuro que imaginamos poderia ser totalmente diferente, com batalhas vencidas antes mesmo de começarem e catástrofes prevenidas com simples decisões estratégicas. Imagine um universo em que heróis e vilões compreendem plenamente o poder escondido. Um poder que não depende de força bruta, tecnologia avançada ou magia cósmica, mas de consciência, estratégia e manipulação das conexões universais. Como seria o futuro do MCU nesse cenário? O que antes parecia inevitável, agora poderia ser evitado. O caos poderia ser transformado em ordem e a vitória alcançada com precisão quase absoluta. Comecemos pelo multiverso. Até agora, o multiverso foi uma fonte de caos, incerteza e conflito. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Homem-Aranha. Sem Volta para Casa nos mostraram que realidades alternativas podem gerar catástrofes quando mal compreendidas. Mas, se os heróis tivessem domínio completo do poder escondido, cada linha temporal poderia ser antecipada e controlada de maneira estratégica. Eles seriam capazes de prever consequências de escolhas individuais, manipular eventos antes que escalassem em crises e até guiar vilões para soluções não destrutivas. Em essência, catástrofes como a invasão de variantes ou a destruição de cidades poderiam ser prevenidas antes mesmo de se iniciarem. O futuro dos heróis também seria radicalmente diferente. Tony Stark, Peter Parker, Natasha Romanoff, Wanda Maximoff e outros poderiam operar em um nível superior de coordenação. Ao dominar o poder escondido, eles não precisariam apenas reagir a ameaças. Poderiam moldar o fluxo dos eventos de forma proativa. Cada batalha seria calculada, cada decisão tomada com consciência plena das ramificações, criando um equilíbrio quase perfeito entre ação e consequência. O MCU deixaria de ser apenas um universo de confrontos explosivos para se tornar uma rede complexa de estratégias e escolhas deliberadas. Do lado dos vilões, o impacto seria igualmente profundo. Thanos, Wanda ou Loki perceberiam que sua força ou manipulação mágica não é suficiente diante de um herói que compreende o poder escondido. Isso não apenas mudaria o resultado de batalhas, mas também alteraria a psicologia dos vilões. Muitos deles poderiam ser convertidos ou dissuadidos de seus planos antes mesmo de iniciarem seus ataques, pois o poder escondido não é apenas destrutivo, ele também influencia intenções, motivações e decisões. A guerra de futuros universos poderia ser vencida pela antecipação estratégica, não por força bruta. Além disso, realidades alternativas se tornariam ferramentas, não ameaças. Imagine que o próprio Stephen Strange, com compreensão total deste poder, pudesse navegar pelo multiverso com precisão absoluta, utilizando variantes para neutralizar ameaças e otimizar recursos. Cada aliado e cada conexão se tornariam instrumentos de equilíbrio universal. O MCU poderia operar como uma sinfonia cuidadosamente orquestrada, em que cada ação é medida, cada consequência prevista, e cada vitória quase inevitável. Outro aspecto fascinante é a evolução da moralidade e do heroísmo. Com o poder escondido, os heróis aprenderiam a vencer sem destruir, a proteger sem sacrificar inocentes e a criar soluções que minimizam danos colaterais. A narrativa tradicional de batalha épica daria lugar a uma narrativa de inteligência, empatia e estratégia. Vilões não seriam apenas derrotados. Poderiam ser redirecionados, manipulados ou convencidos de formas que transformassem o próprio conceito de vitória. A história do MCU se tornaria uma exploração do potencial humano e super-humano, mostrando que a verdadeira força não está nos músculos ou nas joias cósmicas, mas na compreensão profunda do universo e das pessoas que nele habitam. Por fim, a maior lição deste futuro alternativo é que o poder escondido redefine o conceito de destino. Eventos que antes pareciam inevitáveis agora podem ser moldados, e cada escolha consciente se torna uma arma mais poderosa do que qualquer superpoder. O MCU se transforma em um laboratório de inteligência estratégica e emocional, onde heróis e vilões descobrem que a força verdadeira é invisível, sutil e profundamente conectada a cada decisão e intenção. O que nos deixa com uma última e inquietante pergunta. Se esse poder realmente existe dentro de todos, quantos heróis ainda precisam descobri-lo? E mais importante, quantos vilões poderiam ser derrotados antes mesmo de agirem?
A resposta permanece oculta, mas a verdade é clara. O MCU nunca mais seria o mesmo se todos compreendessem a extensão do poder escondido.